Também edificou o pátio interior de 3 ordens de pedras lavradas e de 1 ordem de vigas de cedro. No ano 4º se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Zive, e no ano 11º, no mês de Bu, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas pendências e dependências, e com tudo que lhe convinha, e edificou em 7 anos. Olá, a paz do Senhor a todos. Já desejo que todos sejam muito bem-vindos a esse canal, mais uma vez. E a gente vai continuar nosso devocional estudando um pouco sobre o Evangelho e o impacto que ele tem atualmente na cultura como um todo. No vídeo passado nós comentamos um pouco sobre como o Evangelho lida com a educação e quem é que deve ser responsável pela educação evangélica de uma criança, por exemplo. E hoje a gente vai tentar se aprofundar um pouco mais sobre os templos, que é o local onde mais se vê a educação do Evangelho especificamente, pois nos templos nós temos uma afinidade maior com a Palavra de Deus e com o que ela pode proporcionar espiritualmente para uma nova geração, e também para aqueles que já buscam há muito tempo um conhecimento mais espiritual sobre as coisas. Então, eu espero que você se acomode, puxe o seu cafezinho aí para o seu lado. E claro, não esquece de curtir, comentar e compartilhar, porque isso ajuda a gente a levar essa palavra para mais pessoas. Então, vamos lá, né? Vamos continuar aqui de onde a gente parou. Como bem nos lembramos, o último vídeo foi muito voltado para onde se deve ser pregado o Evangelho. Se nas casas, se nas escolas. Mas nas escolas a gente sabe que é um pouco difícil, justamente devido ao fator de estarmos em constantes mudanças, tanto políticas, ideológicas. E no mundo onde vivemos, Deus não é priorizado. Então, o ideal é que o Evangelho seja ensinado aonde Deus é priorizado, onde Deus é posto como maior relevância. E esse lugar são os templos. A gente vai ver que Salomão, nessa época, ele tinha feito várias demonstrações de como isso poderia ser feito com mais eficiência. A gente vai ver que o ambiente em que o Antigo Testamento foi escrito, ele tinha a cultura voltada em boa parte para a criação de animais, por exemplo, e o cultivo de colheita de grãos. A família era responsável pela educação dos filhos e pela passagem das tradições familiares e nacionais, e por iniciá-los na fé que caracterizava o povo de Deus e os seus conceitos como eterno. No aspecto do trabalho, havia casos em que a escravidão era recorrente, mas também havia empregados e remunerados, pessoas livres que trabalhavam e recebiam seus salários. Em seus primórdios, os hebreus foram vítimas de uma cultura de escravidão, mas pelo poder de Deus saíram para uma cultura de liberdade na terra em que Deus havia prometido para eles e que daria a Abraão e sua descendência. Na cultura israelita, a família é patriarcal. Os pais, para evitar dificuldades de relacionamentos, tinham participação muito ativa na escolha dos cônjuges para seus filhos, por exemplo. Observe que Abraão fez isso com seu servo, o mais velho da sua casa, jurar que não tomaria mulher das filhas dos cananeus para seu filho Isaque. O seu filho deveria casar com alguém da sua parentela. A fé, ela era passada dos pais para os filhos, e a participação nos cultos fortalecia a tradição de geração em geração. E assim foi crescendo a fé do povo de Deus. Como a gente retratou no último vídeo, a educação nessa época, e que na minha opinião deveria continuar sendo prezada hoje, era primeiramente de casa para com a sociedade. E era isso que garantia que os filhos herdassem a fé de seus pais. É como o próprio salmista vai dizer pra gente:
A gente ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, ela não se desviará dele. Ela pode até dar uma volta aqui e uma ali, mas se esquecer do que foi ensinado, ela nunca se esquece. E assim ela é isenta da taxa de ignorância, ou seja, ela já ouviu falar, já sabe as consequências de seus atos, então é justo que ela haja de acordo com tal. Mas a construção de templos para ensino é uma coisa que ajuda bastante na orientação familiar com relação à fé em Deus, porque os templos eles servem muito para reunião, adoração e a leva de sacrifícios de louvores e orações e jejuns, por exemplo. Entretanto, a gente sabe que para todos os efeitos ainda precisa ter aquele aprofundamento maior. E nesse tema a gente acaba entrando e introduzindo o conceito da EBD, que para quem não sabe é a Escola Bíblica Dominical ou Escola Bíblica no geral. Essa escola ela é feita normalmente nos templos, porque lá é onde tem a maior incidência de ensinamentos doutrinários segundo a palavra de Deus, e é justamente nesses templos que a gente vai ter um conhecimento maior de quem é Deus e o porquê de ele ser tão importante para toda a existência no geral. Mas existem muitas dúvidas que ficam em aberto nos cultos, coisas que a gente não entende de primeira, e para isso a escola bíblica vem muito a calhar, porque ela é quem, no caso é a instituição, que vai nos aprofundar em conceitos que outrora seriam muito complicados de se entender, cada um com relação à sua faixa etária e idade. Então eu fecho esse vídeo com a recomendação, né? Quem puder, participe da escola bíblica. Participe da escola bíblica, porque certamente ela só vai vir a agregar na sua vida. Então, a paz do Senhor e até o próximo vídeo que vai sair amanhã sim.